Fernanda Giacomo está aqui com a gente, que é nutricionista. Fê, seja muito bem-vinda, obrigado. Você tinha sugerido essa pauta e muita gente também fica confuso para saber. Eu estou comendo só salada, o que eu posso pôr? Ou exagera muito em molhos, enfim. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Eu acho, né? Porque salada sempre teve aquele mito de que é comida de dieta, de regime, que sempre é light, mas não necessariamente. Tudo vai depender do que você colocar nessa salada, né? Então a gente pode falar dois lados. A gente pode transformar numa salada gostosa, como a gente está vendo aqui, a gente vai mostrar várias opções para você que está acompanhando a gente. E outro lado é o seguinte, cuidado com o que você faz na salada, senão você... Vou fazer uma comparação exagerada. É melhor você comer uma lasanha em caloria do que algumas saladas que o pessoal faz. Eu vou te falar, tem prato de arroz, feijão, carne, vegetais, que às vezes é menos calórico do que uma salada, dependendo do que a pessoa coloca. Tá vendo, meninas? Então, isso é um pontinho de atenção. Não sou eu que falo, é a nutricionista que diz. Não sou eu quem falo, falei. Vamos falar aqui, então, saladas que valem por uma refeição. Isso. Vamos começar aqui com a quinta. Qual que foi o intuito, Edu? Acho que antes é interessante eu colocar para vocês, até conversei com a Bibi, né, que todas as saladas, na verdade, elas são muito boas aqui que eu coloquei. O que é importante a gente se atentar na pauta de hoje é a estrutura dessa salada. Ou a quantidade, né? Também a quantidade, cada os item. Grupinhos alimentares, né, e a quantidade de cada item. E compreender também que a salada ela pode ser algo muito prático, né? Em vez de olhar só com uma carinha de tipo, comida de dieta, não, ela vale por uma refeição mesmo. Sem dúvida nenhuma. Né? E o legal é que o jeito que a Bibi colocou aqui, né, nos potinhos, ficou lindo, né, Bibi? Aliás, Bibi é espetacular. Aliás, você em casa, na próxima semana nós vamos fazer um dia as montagens dessa salada. Hoje você está vendo elas, na semana que vem você vai ver as montagens e os molhos também. Exato. Porque tem muita gente que não sabe fazer molho, né, Fê? E isso é o que dá graça para a salada. Por isso que todas as saladas aqui eu sugeri a combinação dos molhos, né? E o que é legal, dá para a gente montar, por exemplo, essa saladinha no pote que a Bibi montou, desse jeitinho que ela montou, que depois eu vou explicar como, dura até 3 dias na geladeira. Então, se você é uma pessoa que chega em casa do trabalho tarde, está cansado e tudo mais, não tem para fogão, gente, você já pode montar, né, as saladinhas para 3 dias, né? Então isso facilita muito. Tá? E aqui tem um truque principal, vamos começar por essa, que é colocar as folhas em cima também. Isso. Porque muitas vezes quando você coloca um molho, tem o líquido e vai descer para as folhas, elas ficam murchas, vira uma meleca aí depois. E não fica legal. Aqui você separou. Tem mix de folhas verdes. Isso. As folhas são sempre importantes. Isso, Fibra. Daí vê a que você gosta mais, né? Tá. Aqui acho que tem rúcula e alface, mas pode colocar agrião, almeirão, repolho. Então, assim, folha não discriminei qual delas, Aí né? você colocou grão de bico. Isso. Que é proteico, né? A proteína, isso. Aí você colocou quinoa também. Quinoa, cenoura ralada. Isso. Brócoli. Semente de girassol tostada e um molho cítrico. Exato. O molho cítrico pode ser um molho à base de limão. Ou de laranja. Qual que é o princípio básico dessa salada? Ela tem uma vegetal, né? Folha. Ela tem uma fonte de proteína, que no caso aqui é o grão de bico. Então, essa aqui é uma salada vegetariana. Perfeito. Né? Então, a proteína dela é de origem vegetal. Ela tem um carboidrato, que no caso aqui é a quinoa. E por que eu sugeri a quinoa nessa salada específica de grão de bico? Porque a gente sabe que a proteína, a gente já até conversou aqui, né? Do grão de bico é uma proteína de valor biológico um pouquinho menor do que as proteínas de origem animal. Perfeito. E a quinoa, ela é um cereal que tem proteína. Então, eu estou colocando a proteína dos dois lados para complementar. Isso é importante não só para os vegetarianos, mas para quem vai fazer uma combinação. Porque muitas vezes a gente dá o exemplo de um prato, alguma coisa para o vegetariano, mas também serve para quem não é, mas faz uma combinação, vamos dizer, inteligente. Sim, se você quiser colocar um cereal com valor nutritivo melhor, a quinoa é uma opção. Uma alternativa também para essa salada, Edu, pensando na quinoa como um cereal proteico, é para quem gosta de queijo na salada, trocar o grão de bico por um queijinho. Aí trocaria o grão de bico por um tofu ou um outro queijo. Isso, exatamente. Cottage. Né? Poderia ser. Aqui, O cottage ele não tem tanta proteína assim, então pode ser uma saladinha que às vezes te sacia um pouco mais rápido, né? Perfeito. Ou adicionar o cottage aqui junto nessa salada. Perfeito. Aqui no caso, você falou uma explicação agora, eu adorei ela e me atentei a uma coisa. Tem gente que come salada e passa 1 hora e depois já está com fome de novo.
qual é o item que é importante a gente ter na salada para ter, vamos dizer assim, uma base de saciedade maior, por mais tempo? Tá, então, é essa combinação que eu tô falando aqui, tá. exato, É isso, exato. é Então, isso. eu tenho aqui a folha, eu Tá. tenho a proteína, ou de origem animal ou vegetal, eu tenho um alimento fonte de carboidrato, e aqui eu propus em todas as saladas 2 legumes. Entendi. E no caso aqui é o brócolis e a cenoura. Perfeito. E também sugeri uma fonte de gordura boa, né? Que no caso aqui é a sementinha de girassol. Então, perfeito. a combinação de tudo faz essa diferença. isso, É claro que a perfeito. proteína e a gordura, elas ajudam mais, Tá. Mas é o contexto. O perfeito. Para valer por uma refeição e saciar, ficar satisfeito, é o contexto Porque muitas todo. vezes as pessoas se privam de uma coisa, mas não colhem o benefício que é ter Sim. essa alimentação. Exato. por Às vezes mais a pessoa tempo. chega para mim e fala assim, Fernanda, eu chego à noite e como um pratão de salada de alface com tomate. Para mim, não é saudável isso. Porque Não é tão quando a gente legal. fala de alimentação saudável, eu não estou falando só de qualidade alimentar, estou falando de estrutura, de composição de refeição. Então, eu tenho que ter outros grupos alimentares também. Perfeito. E realmente, a pessoa ela pode se encher, né, ficar satisfeita durante um tempinho, mas não tem energia suficiente para manter a glicemia dela por mais tempo, ela fica com fome mais rápido. Muito né? interessante. Essa daqui tá bonita Tá linda, também. né? Nossa, Muito legal. tô Essa dando até tem fome. mix de folhas verdes, aí tem alface, tem rúcula que eu vi ali, ovo de codorna cozido, Fê. Isso. No caso é a proteína, é isso? Aham, é a proteína, é. Aí a gente tem cuscuz marroquino, Aham, que é o carboidrato. cebola roxa, beterraba em cubos, brócoli, Isso. castanha de caju e molho de iogurte hortelã. Isso. Interessante, É hein? super aromática e também tem todos esses grupos alimentares que eu tô colocando para vocês. Ah, Fernanda, não tem um ovo de codorna. Gente, cozinha ovo de galinha normal, pica, fatia, tá tudo certo, né? Eu acho que isso tem problema. Normal, o ovo tradicional pode também, o ovo da galinha. Pode. Eu coloquei ovinho de codorna aqui para ficar mais bonitinho, né? Para colocar no potinho, às vezes se a pessoa quiser inteiro, porque tem gente que às vezes não gosta quando corta e a gema às vezes desfaz. Sim. Né? Mas poderia ser colocado E da tá mesma bonita forma. a salada, Tá. dessa forma tá bonita. Tá Você linda. que fez, Bibis? Nossa, Olha, a Bibi é maravilhoso. espetacular, meu. Olha que bonito, meu. Tá linda, meu. Tá lindo, parabéns, meu. Muito legal. E tem uma coisa E legal. aqui, Desculpa, Dudu. não, eu ia te perguntar. Então, um truque pelo que você está falando, você falou nesse exemplo, nesse aqui, é ter os grupos alimentares em cada item. Então, é importante o pessoal em casa ver a variação que pode fazer, substituir uma folha por outra, substituir uma oleaginosa por outra, é mais ou menos isso. Uma proteína por outra, um Uma legume proteína por outro, mas procurar manter essa estrutura. É bom que essa saladinha, principalmente essa daqui no pote, dá para ver as camadas, né? E tem um ponto legal também do pensando muito na praticidade do que é ter uma salada como refeição. Sem dúvida. Além de poder montar com antecedência, uma outra coisa que pode ajudar é já deixar as folhas higienizadas. Isso é uma coisa que a gente que é nutricionista ensina muito. Porque que a pessoa fala, não como salada que eu tenho preguiça de lavar. E você não precisa lavar a salada todo dia, toda hora Sem que você vai dúvida. comer. Você já pode faz deixar higienização lavada, bonitinha, higienizada. deixa de molho lá na água com hipoclorito, né, ou com cloro, higienize, seca ela muito bem e guarda em pote ou de vidro, tipo aqueles de palmitão assim grande, ou Sim. caixa plástica, Perfeito. e guarda na geladeira. Até 5 dias, se a verdura tiver de boa qualidade, vai durar com certeza. E aí você faz essas composições e fica mais fácil, Muito bom. né? Eu queria só dizer que meu prato favorito, por mais incrível que pareça, chefe Edu e chefe Renato, vocês que nos acompanham aqui, é salada. É meu prato favorito. Legal. Qualquer tipo de salada. Tem a salada de um restaurante famoso aqui em São Paulo, que vem um queijo de cabra empanado, Ai, que delícia. que é o meu favorito. Sabe qual Mas é? peraí. Tua felicidade, você está explicando tudo. Mas aí que tá. Esse queijo é frito, Lucas? Não, o queijo eu acho que é, porque ele é empanadinho, mas é uma delícia. Ó, aí pode ter um erro que a gente tava falando, não é, Fê? Mas, ó, eu vou ser meio advogada do diabo aqui, tá? Uma coisa é eu ter uma salada com alimentos que eu possa consumir todos os dias e que não vão me fazer mal. A fritura, por imersão, ela é muito gostosa. Inclusive, eu até fiquei com vontade de experimentar salada, porque eu gosto de comer um queijinho fritinho. Mas se eu consumir fritura todo dia, não vai fazer bem para minha saúde. Sim. Então, se for um consumo esporádico, por exemplo,
não tem problema. Aí no dia a dia a gente coloca alimentos que não são fritos, né? Mas grelhados, assados, cozidos. Então, assim, é tudo a questão Tem da, mais fritura da dosagem. Tem mais fritura na Não, salada? juro por Deus que não. Tem bem batata frita acompanhando? Porque pro Lucas gostar, né? Então, mas você sabe que Será que essa vem é uma uma das... batatinha frita, É, alguma às vezes coisinha assim? bacon, Não? um crispzinho de bacon na salada de vez em Ah, quando é gostosinho. tem um crispzinho de bacon. Tem Tem sim, o crispy tem. de Pior que bacon? tem. Te juro por Deus que tem. Crispy de bacon. Não, vem alface americana, rúcula, aí vem o queijo de cabra empanado, e vem também outras verduras, vem o crispzinho de bacon e queijo parmesão também. Tá. Lascas de agora queijo dá pra parmesão. entender porque que elas Porque saborosas, os alimentos deve são ter mais... umas 1000 calorias, mais ou menos. É, às Mas vezes... não tem problema, né? Se é uma for coisa ou outra. pontual, Se for tudo bem. pontual. Sim, claro. Eu não como ela todo dia. Sim. Custa caro. Ô, Lucas, leva a Maria lá. Vou levar. Leva a Boa. Maria lá. Vou levar. Ela vai ver como faz, que ela adora perguntar. Perfeito. E ela vai perguntar, tem algum molho específico, alguma coisa assim? Tem sim, tem o molho da casa. A Maria tem na memorinha dela o molho de cada lugar. É muito que engraçado. bonitinha. Ela sabe, memorizado, qual é o molho de cada um. Gracinha. E é uma coisa interessante o pessoal em casa pensar. Muitas vezes, o que falta é o molho. Então, Rê, quando a gente for fazer semana que vem essas receitas, vamos fazer os molhos também, né, Fê? Sim, E os eu molhos acho a gente legal. tem que tomar cuidado também no tipo de combinação que faz, né? Exato. Não Pegando exagerar. o gancho, né, do que a gente está conversando agora, falando de valor calórico, de gordura, geralmente são esses detalhes que fazem com que a salada fique muito calórica e muito gordurosa. Nessas coberturas, então, tipo um bacon, batata palha, cebolinha frita, né? Aquelas cebolinhas Tá empanadas. vendo, Cidinha? Eu falo da batata palha, você leva no bolso. E é tudo coisa que dá crocância, mas aqui eu trouxe a crocância, todo alimento que dá crocância, né? Mas aqui eu trouxe a crocância nas castanhas, né? Para não Usar ficar... uma oleaginosa ao invés. Então, Isso. substituir, uma dica legal é substituir a batata frita ou o bacon Sim. por uma oleaginosa. E você pode, às vezes, pegar uma oleaginosa e defumar ela, assar uma amêndoa com uma páprica defumada e dá um gostinho também, fica bem legal, né? Boa dica. E aí, outra coisa também que geralmente interfere no valor calórico, Edu, são os molhos. Então, molho à base de maionese, né? Geralmente esses molhos acabam, assim, uma colher de sopa de maionese tem o quê? 70 calorias, né? Perfeito. E é pouquinho uma colher de sopa para uma salada, se a gente for ver. Perfeito. Né? Aqui, a outra que você fez no pote também, aliás, é uma ótima forma de fazer para vender. A gente já fez esse tipo de receita lá atrás, né, Rê? E muita gente agradeceu porque começou a vender, inclusive. Ali na terceira tem mix de folhas verdes, o palmito, o palmito é baixo Baixo valor calórico. né? E é muito saboroso, né? Geralmente quem gosta de palmito gosta mesmo. Eu adoro. Tomatinho, cereja. Muitas vezes é difícil escolher um palmito bom. Eu recomendo sempre você que conhece e gosta, escolheu a marca, viu que aquela é boa, mantém, Pega porque não são alguns durinhos todos. assim, né? Que daí não Até fica porque legal. tem vários tipos de palmito, Sim, né? Tem que tomar A ervilha, cuidado, né? Na escolha do palmito. Sim. a ervilha também. Aí tem macarrão integral, é interessante isso. Tem o carboidrato, né? Que é o carboidrato, isso. Em vez de colocar algum cereal, eu coloquei uma massa integral. Por que não, né? Para quem tem intolerância ao glúten, pode ser um sem glúten também. Pode ser macarrão de milho ou de arroz integral, pode ser também. Aliás, o macarrão de milho é muito gostoso, né? Lá em casa eu costumo consumir para mim, por causa da sensibilidade ao glúten que eu tenho, e às vezes eu faço macarrão normal para os meus Com filhos. milho? Macarrão de milho ou de arroz integral. E a minha Perfeito. filha, ela vê eu comendo macarrãozinho. Mas deixa eu experimentar. O seu hoje ela gosta mais de comer Quantos o meu anos do ela que o outro. tem? Tem 7. Tem 7? Ela gosta de comer mais esse sem glúten do que o... É interessante, porque por causa do sabor dele também. Ela gostou da textura, é mais al dente, O né? de milho, Então quem ela... nunca experimentou, é muito gostoso também, é vale sim. a pena. Aí, para combinar, você sugere um molho com abacate. Que pode ser um molho com abacate Isso. também, batido como se fosse uma maionese. Exato. Esse aqui tem um salmãozinho também Perfeito, aqui em cima, salmão. mas que pode ser colocado outra proteína também. Aqui é um salmão defumadinho, né, para você colocar. Aqui é a mesma coisa, né? Tem as folhas, aí tem o salmão com Isso. proteína, o macarrão como carboidrato. Isso, a única coisa que eu coloquei é uma proteína vegetal, que é a ervilha, e uma proteína animal. Também dei essa mesclada, essa variada aqui. importante. Se a pessoa gostar, né? Por que não? Porque a ervilhinha também dá uma texturinha, né? Diferente. Perfeito. E o molho de abacate, ele é muito interessante porque assim, muita gente acaba consumindo abacate muito só na versão doce, né? Batido com leite Sim. ou amassado com açúcar, com mel. E aqui a gente vê que ele é super versátil para fazer salgado. Poderia até ser um guacamole aqui embaixo também.
Perfeito. Né? Aqui, no caso, eu sugeri um molho que ele é um pouquinho mais líquido, mas se a pessoa gostar de uma textura mais pastosa, mais cremosa, pode ser o guacamole. E a dica é, se você for levar, depois na próxima semana nós vamos explicar, aqui o molho, sempre escolha aqui no caso, por exemplo, tá o macarrão em contato e nunca a folha para não ficar mole, né? Isso. Sempre escolher itens que, é mais ou menos como você faz o sanduíche. Aqui, tomar cuidado para você não molhar o item errado. Como que a gente monta, né? Coloca os molhados por baixo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o molho. O tomatinho cereja, ele tá fechado, então ele é durinho. Mas vamos supor que você vai colocar um tomate normal cortado. Você vai colocar ele embaixo também. Perfeito. Depois os legumes secos. Perfeito. Tá? A proteína, os cereais e, por último, você coloca a folha. Perfeito. Tá? Então, essa é a forma melhor, assim, da gente conseguir Fica mais montar. adequado e fica bonito, né? Não, fica lindo. Fica lindo. Entra na questão também sensorial Sem dúvida da comida, nenhuma. né? De você preparar um prato de uma forma que te apeteça. E a gente está de volta com o The Chef. Acompanha a gente nas redes sociais, @TheChefComoEdu. Em segundo lugar aqui, ou segundo item, né? A gente separou por número só para a gente ter separado. Sim. Mas é um mix de folhas verdes. Aí você pôs tomatinho cereja, pepino. O pepino também tem baixíssimo valor calórico. Baixíssimo né? valor calórico, de carboidrato também, só que ele é muito refrescante, ele é crocante, então ele também entra nessa questão da textura e de sabor, né? Para dar esse contraste na salada. Não saindo, mas só um assunto. Por exemplo, você está no meio de uma refeição ou outra, o pepino cortadinho pode ser um bom lanche? Pode. Você combinaria ele com alguma coisa ou Mas ele eu acho sozinho que pode ser sozinho legal? dá fome, viu, Edu? Dá fome? Eu acho. Assim, não é que dá fome, não é o suficiente. Sabe Perfeito. com que eu colocaria ele, por exemplo? Com uma pastinha de grão de bico, Perfeito. né? Com uma cenourinha, ou às vezes junto com um biscoitinho integral também, Com iogurte, dependendo. Com uma proteico. pastinha de iogurte ou de cream cheese. Fica bem Perfeito. legal. Me lembra quando for fazer, tem a receita do iogurte proteico hoje que você tem, que você pode colocar azeite, o limão, o sal delícia. e a pimentinha, fica uma delícia. Pra fazer junto com o pepino? É. Ah, legal. E uma Ai, outra também. versão do iogurte que acho que a gente não fez ainda, é com lemon pepper, também ficou muito bom. Ah, bacana. Iogurte Que com lemon gostoso. pepper. Tem que ser natural, não de morango, viu, Lucas? Que o senhor gosta. Nem aquele pudim. Quando eu falo iogurte, é iogurte branco, não é pudim, tá? Não dá pra ter essa substituição. Droga! Aí tem milho verde, atum, castanha do Pará e molho de manjericão. Olha que legal. Olha que delícia. Essa salada tem uma observação importante. Eu coloquei o milho aqui, gente, e muita gente inclui o milho como sendo um legume. Ele é um cereal, então ele faz parte do mesmo grupo do arroz, né, da quinoa. Então aqui ele é um carboidrato, tá? Perfeito. Então pra gente não confundir e acabar tendo excesso. Ah, coloquei o milho, mas depois quis colocar o macarrão também. Aí eu fico com 2 elementos fontes de carboidrato, acaba sendo um excesso. Então isso é uma curiosidade, assim como a ervilha também é uma proteína vegetal, ela não entra como um legume, tá? Ali você separou também um mix de folhas verdes. Sim. Aí abobrinha em cubo. Essa abobrinha é crua. Gente, a abobrinha italiana dá para consumir crua. Se você Tá. quiser dar uma salteadinha nela no Refogadinha. azeite, refogadinha, mas não para ela ficar mole, só Tá, para dar só um uma, pouquinho. né, uma amolecidinha. Pode ser Beterraba também. ralada. Sim. A beterraba é legal também, a gente pouco fala dela, né? É legal. É. Ela tem ferro Tem de que tomar fonte cuidado só não para ela não M. manchar a tua roupa quando você come, Não, mas total, ela exato. é ótima. Eu gosto da Ela é boa? beterraba. E ela pode ser servida cozida também, em cubinho aqui, se for o caso. Se a pessoa preferir. Cozida, ela boa você também. recomenda também? Recomendo também. Perfeito. Para quem não Sim. está tão acostumado, né, Fê? Isso, é porque ela é docinha, né? Então tem gente que não está acostumado com essa mescla de sabores, né? Tipo, nossa, eu vou comer uma beterraba que é docinha com a comida salgada, mas tem gente que já gosta do agridoce, né? Então, Perfeito. Então vai bem. Aí a gente tem o peito de frango desfiado, que daí, no caso, é a proteína. Isso. Quem não quiser o peito de frango, por exemplo, na outra você sugeriu o atum. Pode colocar o atum nessa também. Pode, com E certeza. essas substituições são boas para não enjoar, né, Fê? Mantendo os grupinhos alimentares, você pode fazer o que você acha melhor. Aí a amêndoa laminada Que é a oleaginosa, perdão. e um molho de mostarda e mel. Isso. Ah, aqui tem a quinoa também, que eu coloquei como carboidrato, viu, Edu? Perfeito. E molhinho de mostarda e mel para dar esse contraste. Até mesmo o franguinho, se você quiser temperar ele um pouquinho antes, com um pouquinho de açafrão, né, dar uma refogadinha gostoso. com um cheiro verde, fica bem gostoso. Não precisa ser só desfiadinho, pode ser em cubo também. Fê, essas saladas são espetaculares porque são refeições. Você está Isso. vendo, na verdade, né? E a Fernanda aqui conhece muito e ela está explicando para a gente que você pode substituir até uma refeição por uma salada.
é bacana, desde que essa salada seja completa. Isso. Não é? Então, com fontes de proteína, de carboidrato, De de verduras, gordura. de legumes, de gordura, isso. E gordura boa que a gente Isso. falou, né? A gente falou do azeite, que é uma gordura boa. Uhum. A gente falou das gorduras que alguns itens têm. E também, que mais a gente falou? O abacate também, Isso, né? que é uma gordura boa é uma gordura também. boa que a Isso. gente pode fazer. Aliás, outro dia a gente fez uma maionese com abacate. Ficou muito boa. E ficou muito bom. Dá para colocar um pouquinho Dá para também, colocar. com certeza. Nós né? vamos fazer. É porque senão, Edu, principalmente se a pessoa vai colocar essa salada na hora do almoço, se ela não tiver completa, vai dar poucas horas, ela vai estar com fome. Aí Perfeito. a chance dela consumir alguma guloseima ou comer muito à tarde, né? Às vezes pão, biscoito, vai pro doce, né? É pior. É pior. Então, melhor dar uma caprichada na salada e comer um lanchinho depois de uma forma mais tranquila. E não cometer aqueles erros de repente, você está com um prato super bacana e lotar de alguma coisa frita ou bacon e tal, e achar que tudo Isso. bem, não tem problema, né, Tá Lucas? arrasando. Renato, tá ouvindo? Aliás, Tá ouvindo, Renato? me surgiu uma dúvida em relação a isso também. Por favor. Eu vi Claro. que você associou, às vezes, mais do que um tipo de proteína, mais do que um tipo de folha, de fibra, só que carboidrato geralmente um. Isso daí é o que a gente tem que se atentar, mesmo que não for frito, só colocar um tipo de carboidrato, é isso? Na verdade, é uma sugestão para não ter um excesso. Tá. Né? Se eu tenho, por exemplo, agora eu vou falar um pouco de prescrição nutricional. Vamos supor que eu recomendei para o meu cliente 4 colheres de sopa de quinoa, de algum carboidrato, tá? Ele poderia pegar 2 colheres da quinoa e 2 do cuscuz marroquino. Ah, entendi. Total. Só que a chance da gente extrapolar quando a gente come 2 tipos ou mais, pega um pouquinho mais, um pouquinho ali, quando vê, a gente já exagera um pouquinho. Então, a gente recomenda dessa forma para a pessoa também se condicionar a fazer escolhas, mas isso vale também para as proteínas. As únicas situações onde eu, como nutricionista, falo, olha, é tranquilo você consumir mais de um alimento nessa refeição, são as folhas e os legumes. Então, tudo bem você ter 2, 3 folhas, tudo bem você ter 2, 3 legumes na refeição, né? Mas proteína e carboidrato eu sugiro que fique em um só. Né? Então, Por questões proteína ou de... carboidrato? pode repetir então, folhas, legumes e sanduíches. Foi isso que a doutora disse. Folhas, legumes e sanduíches. Foi isso que ela falou, não foi, doutora? Folhas, legumes e sanduíches, Vamos rever depois no replay o que eu falei. Só folhas e legumes, sanduíches não. Folhas e legumes, pode abusar, fique à vontade. Folhas e legumes é tipo beijo na boca. Não pode dar, não tem problema nenhum. Abraço, carinho também. Isso aí, né? Quanto mais, melhor. Ai, Fernanda, olha, obrigado pela sua Imagina, presença. obrigada Essa é a pelo Fernanda convite, Edu. Giacomo. Vou pedir para colocar o Instagram da Fê, @Fernanda Giacomo, é espetacular. E traz sempre conhecimento aqui para gente. E para você de casa também, que muitas vezes ou você vai comer uma salada e exagera em algumas coisas, o que não é legal. Tem restaurante que muitas vezes você olha as pessoas comendo assim, batatinha, pode completar. Aí o prato tá tudo perfeito, aí completa com a batata. Não, e às vezes até um molho, Edu, aquela piscina de molho embaixo depois, né? Que você fala assim, Eu estava poxa calculando, vida, né? por curiosidade, eu estava calculando um dia, eu vi mais ou menos a questão calórica de um prato grande, até com a salada, tudo. Aí calculei, era 100 e poucas gramas de batatinha. Tá. A batatinha tinha mais caloria que a própria salada cheia gente, completa. vai vendo, Não né? valia a pena, foi Com por certeza. vinagre aquela que é. Obrigado, viu, Fê? Imagina, Edu, obrigada a você, Volte viu? sempre. Com certeza. Renato, obrigado pela presença. @chefe Renato Pires. Luquinhas, obrigado pela presença. @Lucas Salles. Siga a gente nas redes sociais, @TheChef com Edu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus. Até mais.